Olá, cursistas! Tudo bem com vocês? Como passaram de semana? Espero que estudando bastante. Hoje chegamos à nossa última aula e trabalharemos sobre os mecanismos de produção de doenças por micro-organismos e posteriormente veremos as técnicas e processos laboratoriais para se trabalhar com micro-organismos. Mais uma vez, quero pedir a vocês que sempre tenham em mãos materiais para que vocês possam estar anotando possíveis dúvidas que surgirem no decorrer da aula. Participem efetivamente dos fóruns. Essa que é uma ferramenta de grande valia para o auxílio da aprendizagem de vocês e de seus colegas. Então vamos lá? Uma das formas de se determinar a qualidade de um alimento é pelo controle da qualidade analítica. Essa técnica enfoca a abordagem na inspeção durante a produção do alimento até a execução de testes físico-químicos, químicos e microbiológicos no produto final. Esse critério pode ser realizado tanto por órgãos governamentais como pessoal da indústria, com o objetivo de verificar se o produto está ou não de acordo com as leis e regulamentos do país e com as necessidades comerciais da indústria. A intervenção na educação para a manipulação adequada de alimentos pode contribuir para maximizar a segurança do manipulador no manuseio de alimentos. Ampliar as perspectivas educacionais deste é fornecer à população um alimento seguro do ponto de vista microbiológico. Uma maneira de se educar o manipulador é fazê-lo conhecer como os micro-organismos potencialmente veiculadores de doenças de origem alimentar atuam no hospedeiro humano e o que se deveria fazer para oferecer alimentos seguros do ponto de vista microbiológico. Vários patógenos possuem mecanismos de interações comuns com o hospedeiro, embora cada espécie tenha se desenvolvido uma estratégia única que o capacita a explorar a célula eucariótica. Patógenos bem adaptados têm a habilidade de subverter, circunverter e ou evadir células humanas normais. Subverter significa, na patogenicidade bacteriana, enganar, desorganizar, corromper o sistema imune, por exemplo. A habilidade de circunverter estaria ligada ao conceito de criar mecanismos que contornam a ação microbiana em um dado momento. E evadir significa fugir, escapar de uma situação não adequada ao micro-organismo. Diante disso, a microbiota de um alimento é constituído por micro-organismos associados à matéria-prima e por contaminantes, que foram adquiridos durante os processos de manuseio e processamento pelos manipuladores de alimentos e aqueles que tiveram condições de sobreviver aos processos aplicados durante o preparo do alimento e seu acondicionamento. Assim, esses micro-organismos podem contaminar alimentos em qualquer um dos estágios de produção, seja ele beneficiamento, manuseio, processamento, acondicionamento, distribuição e até mesmo no preparo para o consumo. A maior parte dos alimentos está sujeita a várias fontes potenciais de micro-organismos. Porém, podem-se controlar os níveis de contaminação e manter a microbiota em um número aceitável pela legislação vigente, através do manuseio adequado, conhecimento e empregos de fatores que influenciam o crescimento de micro-organismos em alimentos, dentre outras ações. Assim, se obtém uma maior validade do produto
e há menos chance de ocorrer uma infecção ou intoxicação após o consumo. Os micro-organismos podem estar presentes no ambiente natural que o homem vive, seja ele água, solo, ar, poeira, entre outros. Está presente também no próprio homem e em todos os seres vivos. Assim, qualquer alimento que o homem consome pode estar contaminado por micro-organismos. Um alimento pode se tornar alterado e até ocasionar no consumidor infecções e ou intoxicações alimentares, dependendo do seu nível de contaminação microbiana e de suas características. As fontes de micro-organismos em alimentos podem ser as plantas, que possuem uma microbiota natural, presente no ar, água e solo onde os indivíduos vivem. Os animais têm micro-organismos presentes nos pelos, penas, pata, couro e no intestino. A eliminação de micro-organismos pelos animais contamina o meio ambiente externo e recomeça assim todo o novo ciclo. A intoxicação alimentar é uma doença comum, normalmente pouco grave, mas que às vezes pode ser fatal. A intoxicação alimentar acontece quando alguém ingere alimentos ou bebidas contaminadas com bactérias ou toxinas. Muito raramente, a intoxicação alimentar também pode ser causada por toxinas de substâncias químicas ou pesticidas. É difícil detectar se os alimentos ou as bebidas estão contaminadas, pois o aspecto, o sabor e o cheiro poderão não serem afetados. A intoxicação alimentar pode afetar uma pessoa ou um grupo de pessoas se todos tiverem ingerido o mesmo alimento contaminado. A maioria das intoxicações alimentares é causada pelas toxinas produzidas por bactérias ou pela quantidade de bactérias. Algumas bactérias podem aumentar, ou seja, multiplicar-se de uma para milhões delas, se tiverem as condições adequadas em termos de umidade, alimento, temperatura e tempo. Quanto mais bactérias estiverem presentes, maior é a probabilidade de infecção e doença. O tipo mais comum de bactéria que causa intoxicação é a Escherichia coli, a Campylobacter e a Salmonella. Pode ter uma intoxicação alimentar depois de ingerir alimentos que não tenham sido devidamente cozinhados ou depois de ingerir alimentos contaminados porque alguém não lavou devidamente os alimentos ou as mãos. As bactérias causam intoxicações alimentares pelos seus números ou, o que é mais comum, através das toxinas que produzem. Algumas bactérias produzem toxinas quando se multiplicam e, em muitos casos, são essas toxinas que levam o hospedeiro a ficar doente. O que pode acontecer algum tempo depois de ter ingerido os alimentos contaminados. A causa bacteriana mais comum para uma intoxicação alimentar é a Campylobacter, que se encontra na carne crua de aves, no leite não pasteurizado, em carnes vermelhas e na água não tratada. A Salmonella é o segundo tipo mais comum e pode se encontrar no leite não pasteurizado, nos ovos e em produtos que tenham ovos crus, carne crua e aves.
Os períodos de incubação são diferentes para cada causa de intoxicação alimentar. Algumas causas produzem sintomas no espaço de 30 minutos a algumas horas, mas a maioria dos casos de intoxicação alimentar desenvolve sintomas depois das 12 até as 48 horas. Outros tipos demoram alguns dias ou até uma semana para os sintomas aparecerem. A intoxicação alimentar normalmente dura entre 1 a 3 dias, mas pode continuar até uma semana, dependendo do tipo da bactéria, da severidade da infecção e da saúde em geral. A maioria das pessoas recupera totalmente dentro de uma semana. Os sintomas mais comuns são os vômitos, dores abdominais e diarreia devido à inflamação do trato gastrointestinal. Dependendo da causa, os sintomas podem ainda incluir calafrio, fezes com sangue, desidratação, dores musculares, fraqueza e exaustão. Em alguns casos muito raros, a intoxicação alimentar pode ser séria e causar danos no sistema nervoso. Em casos extremos, pode até causar a paralisia, podendo levar à morte. Já as infecções alimentares são causadas pela ingestão de alimentos contendo células viáveis de micro-organismos patogênicos. Estes micro-organismos aderem à mucosa do intestino humano e proliferam, colonizando-o, podendo ocorrer a invasão da mucosa e a penetração nos tecidos, ou ainda na produção de toxinas que alteram o funcionamento das células do tecido gastrointestinal. A Campylobacter é uma bactéria patogênica que causa febre, diarreia e dor abdominal. É a bactéria mais comumente identificada como causa de diarreia no mundo. Essa bactéria vive no intestino de pássaros saudáveis e a maioria das carnes de frangos cruas tem esse tipo de bactéria. Comer frango sem cozinhá-lo é a causa mais comum dessa infecção. A salmonela também é uma bactéria que vive no intestino de pássaros, répteis e mamíferos. Ela pode infectar humanos por vários tipos diferentes de alimentos de origem animal. A doença tipicamente inclui febre, diarreia e dor abdominal. Se a pessoa tiver o sistema imunológico fraco, a bactéria pode invadir a corrente sanguínea e causar infecção que precise de tratamento por toda a vida. A Escherichia coli é uma bactéria patogênica que tem como hospedeiro gado e animais similares. A infecção em humanos geralmente segue-se ao consumo de alimentos ou água que foi contaminadas com quantidades microscópicas de fezes de gado. Os sintomas da doença causada pela Escherichia coli geralmente são diarreia grave com sangue e cólicas abdominais sem muita febre. De 3 a 5% dos casos, há uma complicação chamada síndrome hemolítica, que pode ocorrer várias semanas depois dos sintomas iniciais. Essa complicação grave inclui anemia temporária, sangramento forte e falha renal. Outra forma de se adquirir uma infecção alimentar é através do calcivírus, que são causa muito comum de infecção alimentar, embora raramente diagnosticados, porque o teste laboratorial não é amplamente disponível. Esse tipo de infecção alimentar causa doença gastrointestinal aguda, geralmente com mais vômitos do que diarreia, que costuma passar entre 2 a 3 dias.
Acredita-se que a forma de contaminação desse vírus seja de uma pessoa infectada para a outra através de contatos com o alimento. Pode ter uma intoxicação alimentar depois de ingerir alimentos que não tenham sido devidamente cozinhados ou depois de ingerir alimentos contaminados por alguém que não lavou as mãos devidamente antes de manipular os alimentos. As bactérias causam infecções alimentares pelo seu número ou, o que é mais comum, através das toxinas que produzem. A causa bacteriana mais comum para uma infecção alimentar é a Campylobacter, que se encontra na carne crua de aves, no leite não pasteurizado, em carnes vermelhas e na água não tratada. Já a Salmonella é o segundo tipo mais comum e pode encontrar no leite não pasteurizado, nos ovos e em produtos que tenham ovos crus, carne crua e aves. A infecção alimentar normalmente dura entre 1 a 3 dias, mas pode continuar até uma semana, dependendo do tipo de bactéria, da severidade da infecção e da saúde geral do hospedeiro. A maioria das pessoas recuperam totalmente dentro de uma semana. Os sintomas mais comuns são vômitos, dores abdominais e diarreia devido à inflamação do trato intestinal. Dependendo da causa, os sintomas podem ainda incluir calafrio, fezes com sangue, desidratação, dores musculares, fraqueza e exaustão. Em casos muito raros de infecção alimentar, pode ser séria causas a danos no sistema nervoso. Em casos extremos, pode até causar paralisia ou morte. As infecções associadas ao trabalho com micro-organismos em laboratórios têm ocorrido desde os primórdios da microbiologia. Muitas vezes, tais infecções podem resultar na morte do indivíduo. Ao contrário dos acidentes envolvendo substâncias químicas e fogo, onde a causa e o efeito são prontamente identificados, é muito difícil, na maioria das vezes, determinar se que certa moléstia infecciosa foi contraída no laboratório. O indivíduo pode ficar enfermo por muitos dias ou semanas após o contágio, sem fazer associação. É particularmente difícil fazer tal tipo de associação com doenças que são frequentes na comunidade, tais como tuberculose, hepatite e febre tifoide. A experiência tem demonstrado que iniquidade do trabalho de pesquisa com micro-organismos perigosos depende de boas práticas de laboratório, da disponibilidade e uso de equipamentos de segurança, da instalação, do funcionamento do local das pesquisas e de uma organização eficiente. Os riscos inerentes às pesquisas com micro-organismos patogênicos e vários acidentes trágicos ocorridos em laboratório suscitam atualmente muita preocupação, levando assim ao fortalecimento de medidas de segurança nos laboratórios e durante o transporte de amostra entre laboratórios. O Programa Especial da Organização Mundial da Saúde sobre medidas de segurança em microbiologia estabeleceu, com apoio financeiro de grande número de países, uma classificação dos micro-organismos segundo os riscos que apresentam. Normas internacionais sobre seguranças nos laboratórios, medidas de urgência nos casos de acidentes nos laboratórios ou durante transporte de amostras. Materiais que podem causar infecções ou que são tóxicos são sempre potencialmente perigosos. Tais materiais devem ser tratados com devido respeito
e com muito cuidado. Quando empregados de maneira incorreta no laboratório, podem ser muito perigosos, não somente para o indivíduo que está trabalhando, mas para os outros que estão próximos ou os mesmos para a comunidade. Por muitas vezes, mecanismos de disseminação, como correntes de ar, podem espalhar e distribuir os agentes patogênicos ou toxinas a grandes distâncias. Desde que, para evitar contaminação, existe a necessidade de aplicação das boas práticas de laboratório. O microbiologista deve estar seguro de que seus técnicos cultivam e empregam estas práticas. Neste sentido, as normas de segurança nos laboratórios de microbiologia foram elaborados com o objetivo de proteger a saúde do pessoal do laboratório e do público, assim como o meio ambiente dos riscos associados à exposição acidental de micro-organismos e materiais biológicos experimentais. Os acidentes em laboratórios de microbiologia normalmente ocorrem pela formação de aerosóis por respingos, pipetagens incorretas, injeções, trabalhos com grandes quantidades e ou concentrações elevadas de micro-organismos. Laboratórios superlotados de pessoal e material, infestação por roedores, por insetos e entradas de pessoas não autorizadas. Para evitar a maior parte desses riscos, devem ser tomados cuidados especiais, desde a concepção geral e instalação do laboratório. As infecções por micro-organismos em laboratórios de microbiologia podem ocorrer através da pele, das vias digestivas e da mucosa bucal, das vias respiratórias e mucosa nasal e dos olhos e ouvidos. As regras enumeradas a seguir constituem a base das práticas seguras de laboratórios. Em muitos laboratórios, estas normas podem ser estabelecidas como regulamento de trabalho. Serão apresentadas aqui algumas regras mais importantes, as quais podem ser acrescentadas às outras, muitas delas específicas para cada laboratório, onde se trabalha particularmente com determinado agente patológico. Vamos a elas? Uso de jaleco em todas as atividades práticas. Seu uso é necessário para proteção contra possíveis contaminações e se evitar danos a roupas pelo uso de corantes e outros reagentes. Utilize sempre sapatos fechados e roupa com comprimento adequado para se evitar acidentes e a exposição de possíveis contaminações. Prenda os cabelos longos para se evitar acidentes e contaminações dos materiais de trabalho. Não coma, não beba, não fume ou leve qualquer objeto à boca durante a permanência no laboratório. Lave as mãos antes e após o trabalho prático, aplicando a solução antisséptica, por exemplo, álcool 70, após o procedimento de lavagem. Deixe somente os materiais indispensáveis à execução do trabalho prático sobre a bancada. Utilize prancheta lateral para deixar a apostila. Os demais materiais devem ser acomodados no compartimento abaixo da sua bancada, antes do início da prática. Limpe a bancada com solução desinfetante, antes e após cada trabalho prático. Nunca coloque pipetas, alça de inoculação ou qualquer outro material contaminado na bancada. Mantenha as culturas tampadas e apoiadas
num suporte enquanto não estiverem em uso. Limpe imediatamente qualquer respingo sobre a bancada, primeiro com papel toalha, depois com solução desinfetante. No caso de contato de pele com materiais contaminados, faça imediatamente a antisepsia da área afetada. Notifique imediatamente quaisquer anormalidades e acidentes, como quedas, quebras de materiais ou equipamentos, cortes, queimaduras, etc., para serem tomadas as devidas providências. Procure deixar a sua bancada sempre limpa e organizada ao final da prática. Culturas viáveis de micro-organismos e qualquer material que venha a ter contato com células vivas devem ser submetidas a um procedimento de descontaminação antes de serem descartadas no ambiente ou serem levadas para posterior reutilização. Nunca, em nenhuma circunstância, retire equipamentos, reagentes ou culturas microbianas do laboratório. Dentre estas normas listadas aqui, temos também outro componente importante que regula o trabalho em laboratórios de microbiologia. Esse processo de extrema importância é conhecido como o processo de esterilização ou desinfecção, que é a limpeza de materiais e equipamentos que compõem os laboratórios. Vejamos alguns conceitos a respeito do tema. Esterilização, processo que visa a destruição total de todas as formas de vida de um material ou ambiente, através de métodos físicos ou químicos. Desinfecção consiste na destruição, remoção ou redução dos micro-organismos presentes num material inanimado. Visa eliminar a potencialidade infecciosa do objeto, superfície ou local. Asepsia, procedimento que visa evitar o retorno da contaminação a um objeto, superfície ou local. Antisepsia, desinfecção de tecidos vivos, como pele e mucosas. Pode ser feita, por exemplo, através do clorexidine a 0,12% para antisepsia intrabucal. A esterilização é o processo que inativa todos os micro-organismos presentes em um determinado material ou ambiente. Portanto, é um método mais indicado para o uso em itens que de forma alguma podem ser usados quando houver qualquer tipo de contaminação. Estes são classificados como críticos, ou seja, aqueles que durante o atendimento, penetração em pele mucosa ou serão introduzidos diretamente na corrente sanguínea, sendo, portanto, objetos de alto risco. Por exemplo, sondas exploradoras, gases, fios, campos, tesouras, etc. A melhor maneira de garantirmos a destruição de micro-organismos presentes em instrumentos e equipamentos é mediante o uso do calor. A maioria dos micro-organismos que causam infecção em seres humanos desenvolvem-se em temperaturas próximas do corpo, ou seja, 37 graus Celsius. Assim, ao serem expostos a altas temperaturas, são destruídos, o que não acontece quando colocamos em contato com baixas temperaturas, pois nesse caso o micro-organismo fica apenas inibido e não é destruído. Alguns micro-organismos produzem esporos, que são formas de resistências, podendo permanecer inativos por longos períodos e depois voltarem ao estágio inicial de infectividade. Portanto, as técnicas de esterilização devem destruir tanto a célula bacteriana como os esporos. Existem diversos métodos de esterilização, físicos ou químicos, mas definitivamente
os métodos de esterilização mais empregados são os que utilizam o calor, seja este úmido, com auxílio da autoclave, ou seco, com auxílio da estufa ou forno de Pauster, sendo que o desempenho do calor úmido é mais eficiente. Calor seco. Esse tipo de esterilização é realizada a temperaturas de 140 a 180 graus Celsius, com um tempo de exposição de 60 a 120 minutos, em estufas elétricas equipadas com termostatos. O calor seco ou ar quente, em temperatura suficiente alta, levam à desnaturação e oxidação das proteínas, que resultam na morte dos micro-organismos. A utilização do calor seco leva mais tempo que o calor úmido, mas como existem materiais que não podem ser esterilizados no calor úmido, o calor seco é o preferido. É indicado para esterilizar vidrarias, instrumentos de corte ou de ponta, ou os quais podem oxidar na presença do vapor da autoclave, e materiais impermeáveis, como ceras, pomadas e óleos. Para ser eficiente, esse processo depende de aquecimento da estufa até a temperatura desejada antes de colocar o material. Os materiais devem estar rigorosamente limpos e adequadamente embalados. A colocação do material deve permitir a circulação do ar, portanto, a estufa não pode estar abarrotada de material. Deve ser mantida uma distância de 2 centímetros entre as caixas. O tempo de esterilização deve ser contada apenas após a colocação do material na estufa e a partir do momento em que a temperatura foi atingida novamente. Já o calor úmido pode ser utilizado para destruir organismos presentes em materiais através de formas de vapor d'água, água fervente e água aquecida abaixo do seu ponto de ebulição. A água fervente é a água levada ao ponto de ebulição a 100 graus Celsius. Esse procedimento destrói os micro-organismos vegetativos presentes no meio líquido. Entretanto, os materiais ou objetos contaminados não são esterilizados com segurança, pois alguns esporos bacterianos podem resistir a 100 graus Celsius por mais de 1 hora. Vapor d'água. O vapor d'água sob pressão é a prática mais segura na aplicação do calor úmido. O aparelho destinado a este fim é conhecido como autoclave. É um processo mais eficiente para destruir os micro-organismos e os esporos que o calor seco. A autoclavação é feita a 121 graus Celsius, com tempos de exposição entre 15 a 30 minutos. A penetração do vapor no material garante maior nível de destruição dos micro-organismos e, por este motivo, é mais rápido. Já o processo de desinfecção pode ser realizado de forma física, utilizando a pasteurização, e a forma química, usando desinfectantes. E pode ser classificado como sendo uma desinfecção de alto, intermediário ou baixo nível, dependendo da quantidade de micro-organismos inativados. Desinfecção de alto nível inativa todos os micro-organismos, exceto os esporos. Esse tipo de desinfecção é indicado para itens classificados como semicríticos, ou seja, que entram em contato com mucosas íntegras e pele não íntegra. Exemplo, abridor de boca, espátulas. Já a desinfecção de nível intermediário é aquela que inativa bactérias na forma vegetativa, fungos e a maioria dos vírus. É indicada para o uso em itens classificados como não críticos, ou seja, aqueles materiais que entram em contato apenas
com a pele íntegra. Por exemplo, estetoscópicos, termômetros e refletores. Já a desinfecção de baixo nível inativa a maioria das bactérias na forma vegetativa, alguns fungos e vírus, indicada também para os itens de uso não crítico. A desinfecção por agentes físicos é o aquecimento lento a baixas temperaturas, suficiente para eliminar as células vegetativas de micro-organismos, mas não os esporos. Portanto, é um método de desinfecção de alto nível. É indicado o uso de temperatura de 77 graus Celsius por 30 minutos. Já a desinfecção por agentes químicos, nessa categoria temos vários agentes de desinfecção, aqui apresentados os principais. Glutaraldeído é o indicado qualquer objeto sensível ao calor e para rápida desinfecção de itens reutilizados. É utilizado em solução a 2% com pH alcalino entre 7,5 e 8,5 por 30 minutos. Temos também os álcoois. São mecanismos de ação através da desnaturação de proteínas. São utilizados em concentração de 70%, peso por 10 minutos, para desinfecção de superfície. O uso dessas substâncias é contraindicado para materiais médicos cirúrgicos, borrachas, plásticos e acrílicos. Pois bem, cursista, agora veremos qual será a nossa atividade prática da quarta semana. A atividade prática será um experimento muito fácil e didático de fazer. Estaremos simulando o processo de eutrofização. Para a realização do experimento, vocês deverão formar equipes de 5 a 7 membros. Para a realização do experimento, será necessário água, 2 bolachas, 2 potes com tampa, colher e um corante chamado azul metileno, facilmente encontrado em farmácias. Para a realização, vocês deverão pegar o passo a passo com o tutor presencial. Vocês deverão anotar as fases do experimento, ou seja, como está ocorrendo as modificações e transformações no decorrer do tempo. Após, vocês deverão acompanhar o experimento por 5 dias. Deverá ser escrito um relatório contendo introdução, metodologia, que é o que foi usado e como foi feito o experimento, e os resultados, que são suas anotações durante os 5 dias que vocês acompanharam o experimento. Esse relatório deverá ser entregue ao tutor presencial. Pois bem, aqui se encerra nossa matéria. Espero ter contribuído de alguma maneira para o enriquecimento do conhecimento de todos. Mais uma vez, foi um prazer poder ter trabalhado com vocês. Um grande abraço, bons estudos e até mais.